Um dos meses mais frios do ano, mas não é o mais frio ainda. O mais frio está para chegar aqui no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Pelotas, cidade onde eu vivo, cidade bastante úmida, um inverno que nos castiga, mas que também nos permite ler mais. Foi o que eu percebi, porque rendeu minhas leituras nesse mês. Quando tá frio, a gente escolhe um cantinho, vai para lá, coloca uma boa luz e a gente senta para ler. Claro, tem que ter tempo para isso. E eu, olha, aproveitei mais aí meus finais de semana também, algumas madrugadas frias, mas debaixo das cobertas, consegui ler bastante, li legal. Quero te falar sobre o que eu li, quero te convidar a fazer de repente alguma dessas leituras. E agora para julho também, espero que renda tanto quanto rendeu este mês de leituras, para a gente conversar um pouquinho hoje aqui no Sujeito Literário. Faz frio aqui no Rio Grande do Sul, olha, quem não é daqui não sabe, mas a gente está num período de muito frio, mas acaba servindo muitas vezes para que a gente tenha uma desculpa para se acomodar no lugar onde a gente mais gosta e ali, de forma confortável, ler e ler mais. Claro, tem que ter tempo, e o tempo, a gente já conversou várias vezes aqui, é algo cada vez mais exíguo, mas a gente procura achar ali, fazer algumas estratégias, mesmo vencendo muitas vezes até a questão climática, que pode tanto servir de motivação quanto também de desculpa para que a gente vá dormir mais cedo, por exemplo. Enfim, eu acabei fazendo do frio o meu aliado, principalmente no final de semana, dias mais nublados, mais chuvosos, rendeu, acabei fazendo leituras que tiveram um processo de uma leitura ainda que bastante concentrada e sem acelerar, mas com uma possibilidade de me estender um pouco mais nelas, né? Foi o que aconteceu. Então já começa a saudação hoje, convidando vocês para falar como é que foi a experiência de vocês aí no mês de junho. Comentem aí, falem como é que foi as leituras, o que vocês andaram lendo, também curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com os contatos de vocês. Eu vou começar te falando então do que eu li neste mês de junho a partir do livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. Foi minha primeira leitura, uma releitura na verdade. Já tem aqui o vídeo no canal com a resenha desse livro. Foi uma resenha que eu gostei muito de fazer. Eu pude ali retomar a minha primeira experiência, que foi ainda na época da graduação em jornalismo, quando a minha irmã mais velha, ela acabou sendo presenteada com esse livro, porque eu fiz a leitura, gostei muito desse livro e acabei dando esse livro de presente para ela, como uma forma de abraçá-la realmente, de contemplar essa nossa relação de amizade, uma amizade muito grande, uma pessoa que é muito especial na minha vida e que eu tive a felicidade de ter como irmã. Então, minha amiga e minha irmã, a Etienne, que eu acabei lendo o livro e dando ele de presente para ela. Eu não lembrava mais do quanto tinha sido especial esse livro na minha vida. E aí, quando eu fiz aquele vídeo, que está aí também rolando no canal, sobre as minhas 10 mais leituras da vida, né, as 10 principais, eu deixei de fora o livro dos Abraços e agora já me causou um transtorno aqui, porque não poderia ter deixado de fora, né? Foi uma falha que eu pretendo corrigir em algum momento, quando eu for gravar de novo um vídeo aí de lista dos melhores, né? Provavelmente o livro dos Abraços voltará a figurar e é isso que eu irei fazer, então, muito em breve, porque eu também pretendo trazer um vídeo aqui pro canal com as 6 melhores leituras de 2022, do primeiro semestre. Então, aí um spoiler, provavelmente o livro dos Abraços estará lá. É um livro que o Eduardo Galeano pode ser o teu guia para uma primeira incursão na obra dele aqui. Acho que é uma boa pedida para quem nunca leu nada do Eduardo Galeano. A gente tem aqui fragmentos, né, são excertos literários que fica ali entre o conto e a crônica e que tem uma profundidade bastante interessante, embora em poucas linhas. A gente não tem textos maiores do que 2 páginas aqui. E esses textos falando sobre a América Latina, mas falando também sobre personalidades da América Latina, que vão desde escritores, jornalistas, pintores, artistas, políticos, pessoas que têm muito a nos ensinar sobre aspectos da nossa cultura, da nossa identidade enquanto latino-americanos. Livraço, tem o link aí para vocês à disposição para que confiram a resenha aqui no canal. Fica a minha dica, o livro dos Abraços. Também li, foi minha primeira leitura do autor, O Dia de um Escrutinador, de Ítalo Calvino. Esse livro aqui caiu muito bem, a resenha também já está aí no canal, vou deixar para vocês, confiram a resenha desse livro, não vou me estender muito.
mas esse livro aqui, ele caiu muito bem para este ano de 2022, para o período eleitoral que se aproxima, e eu acho que ele tem muito a nos ensinar, viu? Olha, para qualquer um que esteja assistindo esse vídeo, concorde ou não com as minhas posições políticas, concorde ou não com a minha visão de mundo, concorde ou não com a forma como eu interajo aqui com vocês, e certamente deixo espaço para críticas, para que vocês concordem ou discordem da minha forma de pensar, mas é um livro que vai colocar o dedo na ferida do processo eleitoral, principalmente questionando a questão do voto ser obrigatório. Como eu falo lá no vídeo, nas últimas eleições que a gente teve para presidente da República aqui no Brasil, a margem estava ali em torno de 30% de pessoas que não votaram em ninguém no segundo turno. E a gente acha isso absurdo ou não, concorde ou não, se indigne ou não com isso, é um dado que eu acho fundamental, porque isso quer nos dizer alguma coisa. E esta alguma coisa que isso quer nos dizer não pode ser resumida, penso eu, simplesmente no fato de dizer que essas pessoas são despolitizadas, que elas são responsáveis pelo caos que nós vivemos hoje com a eleição desta aberração que hoje ainda nos preside, infelizmente, contagem regressiva para que ele saia da presidência da República. Tudo isso são sinais dos tempos. A política partidária tem perdido espaço, mas a política partidária ela tem algo que a precede, que é a política como um todo. Nós, seres políticos, independente de identificação com o partido A ou B, ou, como ocorre muito no Brasil, com a identificação com pessoas, né, a personificação do voto. Tudo isso a gente pode acompanhar de uma forma muito bem problematizada a partir de um personagem aqui que é um sujeito que é como se para nós aqui no Brasil a gente pudesse chamar de mesário, de uma experiência própria que o autor teve, primeiro como candidato no processo eleitoral na Itália pós-fascista, né? O Italo Calvino foi membro do Partido Comunista, depois se desfiliou, se desencantou com os rumos da Revolução Russa, lá com o stalinismo, e aí acabou tendo uma outra experiência, não como participante do processo eleitoral enquanto candidato, mas sim como um mesário, um escrutinador, alguém que fazia aquele espaço de vigilância do processo eleitoral. Isso se deu no segundo momento, e daí surgiu então este livro, baita livro, fica a dica para vocês leiam, O Dia a Dia do Escrutinador, do Italo Calvino. Acho que comecei bem a leitura deste autor, seguirei em outras obras dele com toda certeza. Daí eu li também, não vou pular aqui muito, mas só para falar para vocês, eu li Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, livro nacional, contemporâneo, importantíssimo, tema urgente de ser debatido no Brasil, não só porque aborda a questão do racismo, mas pela forma como aborda a questão do racismo, e também a política de cotas, a lei antiterrorismo, uma série de outras questões que acabam surgindo aqui, vindo à baila, e que são fundamentais porque estão hoje no debate público, pulsantes cada vez mais, e a gente tem a oportunidade de pensar sobre todas elas a partir da experiência de dois irmãos, que é o Lourenço e o Federico. Estes dois irmãos, um negro de pele retinta, o outro um negro pardo, e eles acabam tendo uma experiência diferente com a questão que envolve o preconceito racial, e essas diferenças que existem no trato com a questão do racismo acabam permeando toda a obra e gerando uma reflexão muito interessante. O Paulo Scott foi extremamente feliz aqui nesta obra, porque ela já vai figurando aqui também entre uma das minhas melhores desse ano, sem sombra de dúvidas, e é um livro que tu pegas ele para ler e realmente ele não te deixa largar mais, tá? Então tem a resenha aqui, quem quiser saber um pouco mais, é só acompanhar a resenha aí no canal. Vale muito a leitura então de Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Outra leitura que eu finalizei, não sei se vocês vão lembrar, eu estava lendo a antologia poética do Mário Quintana e eu consegui finalizá-la. E eu marquei tanta coisa, gente, que eu nem saberia dizer para vocês. No último vídeo que eu falo sobre esse livro, que eu estou falando das leituras que eu pretendia fazer para o mês, que eu estava fazendo, e eu acabei lendo um poema lá, meio que de forma aleatória, abri e li. Eu vou fazer isso de novo aqui, porque é sempre bom a gente ler Mário Quintana, e assim, falar de Mário Quintana sem ler um poema do Mário Quintana, acho que é impossível, porque o dedo começa a coçar, dá vontade de abrir e sair folhando, e esse aqui realmente abriu aqui por acaso, então pode ser que encontre você aí no momento que você precisa ouvir essas palavras. Vozes ciciando nas frinchas, vozes de afogados soluçando nas ondas, vozes noturnas chamando, pancadas no quarto ao lado, por detrás dos móveis, debaixo da cama,
gritos de assassinados ecoando ainda nos corredores malditos. Qual nada? O que mais amedronta é o pranto dos recém-nascidos. Aí é que está a verdadeira voz do mundo. E aqui está uma das verdadeiras vozes da poesia nacional brasileira, Mário Quintana. Fantástico, que livro bem bom de ler, que livro agradável, um livro de poesia. Vou aproveitar também este momento, para quem nos acompanha aí com frequência, para dizer que eu postei lá no Instagram, eu vinha trazendo uma poesia por dia. Durante uns 2 meses eu fiz isso, Bom Dia com Poesia, usava a hashtag e largava uma poesia por lá. Mas a vida de leitor não é nada fácil e para te ler, eu trabalho, né? Tenho outros afazeres em casa também. Tenho a minha vida como jornalista, para além deste canal, não ganho um centavo com este canal. Estou eu lá todo dia colocando um poema pela manhã, nem sempre estava sendo possível. Então eu vou continuar sim dividindo poemas por lá, mas não vai ser sempre pela manhã, vai ser em algum momento, sempre que possível, estarei dividindo poemas com vocês por lá também no perfil do Instagram. E quero ver se eu retomo aqui também neste canal a leitura de poemas, de pequenos fragmentos de texto. É um projeto que eu tenho mais pra frente, para que eu traga uns vídeos mais curtos também aqui para o Sujeito Literário. Mas já tem alguns desses poemas do Mário Quintana rolando lá no perfil do Instagram, e é sempre uma leitura maravilhosa. É um autor incrível, um dos poetas que eu mais me interesso e realmente gosto muito. Então, mais vezes falaremos de Mário Quintana certamente por aqui. E eu li também, lembra que eu falei para vocês que eu iria começar a ler a obra Ficção 2006-2014 de Alejandro Zambra? Então eu li o primeiro livro que está aqui dentro. Nós temos vários livros. Eu li o livro Bonsai. E ele dá aqui, em termos de páginas, nesta edição da Companhia das Letras, que reúne vários destes livros do autor, até a página 66. É um livro bem curtinho. É um livro muito legal. Para mim foi uma boa entrada na obra dele. Eu acho que já escolheram para colocar como o primeiro dos livros que nós temos aqui. Eu vou ler para vocês quais são os livros que nós temos aqui nesta reunião de livros que está sendo publicado pela Companhia das Letras. Então, além do Bonsai, a gente tem A Vida Privada das Árvores, Formas de Voltar para Casa, Meus Documentos, e aí depois, o que a gente tem mais aqui? Múltipla Escolha e Contos Dispersos. Então, são muitos dos textos do Alejandro Zambra que talvez tu fosse comprar. Tem que ver como é que está o preço aí agora, não sei, né? Quando eu comprei numa promoção. Mas tu fosse comprar este livro, cada um destes livros provavelmente saísse mais caro, né? Pra mim, pelo menos, saiu, na época eu fiz a conta pra ver. Eu gostei bastante, achei a narrativa dele bem diferente do que eu estou acostumado. A gente tem a história de um casal, só que ele começa a história de uma forma diferente. Não sei se vocês já leram aí, quem está assistindo, quem não leu, acompanha comigo aqui porque é bem interessante a forma como ele começa esta ficção. Ele começa dizendo assim: no final ela morre e ele fica sozinho, ainda que na verdade ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília, e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. E que literatura interessante, porque essa mesma tônica que ele dá na introdução do texto, ele vai levando para o transcorrer de toda a narrativa. E aí a gente vai tendo contato, então, com o que é a literatura também. A gente foi se perguntando, a literatura, ela tá... O dar spoiler ou não dar spoiler, né? O fato dele ter dado esse spoilerzão no início aqui, ele faz perder o gosto da obra, ele faz perder o interesse pela leitura. No meu caso, não, me deu ainda mais vontade de ler. Como assim ela morre? Morre do quê? Morre por quê? Quem é ela? Quem é ele? Como que eles se relacionam? Eles vão manter essa relação até o final? Eles vão interromper essa relação? Como é que eles vão estar ao final dessa história? Eles vão estar juntos? Eles vão estar separados? O que é estar junto? O que é estar separado? Que livro bem legal, que livro bem interessante, este livro Bonsai, que nós temos aqui na Ficção de 2006 e 2014, do Alejandro Zambra, publicado pela Companhia das Letras. Eu vou seguir aqui essa leitura, não sei para quando, não tenho prazo para terminar, vou lendo conforme for sendo possível, eu tiver interesse, mas está aqui então a primeira leitura que eu fiz de Alejandro Zambra, gostei bastante. E para finalizar o mês, dei um chute aqui no tripé da câmera, não sei se tremeu aí, se tremeu peço desculpa, mas seguindo aqui, não caiu a câmera já é uma grande coisa, né?
Eu terminei o mês lendo Haruki Murakami, do que eu falo quando falo de corrida. Esse livro, eu comecei gostando bastante dele, é um livro bem legal mesmo, mas ele não é uma ficção, ele é quase que uma autobiografia, ele vai falando de si próprio, vai falando da relação que ele, Haruki Murakami, esse autor japonês, tem tanto com a corrida quanto com a arte da escrita, porque ele foi se transformando num romancista. Ele antes tinha um restaurante que ele dividia com a esposa, era proprietário desse espaço, tinha uma vida bem complicada em termos de qualidade mesmo. A relação dele com o trabalho era uma relação que levava ele muitas vezes a ficar até as 2, 3 da manhã fechando o caixa do restaurante. Ele tinha uma vida bem desregrada, mas ele tinha uma condição física que permitia a ele ter um outro tipo de vida, e ele foi descobrindo isso aos poucos e optou pela corrida, se apaixonou pela corrida, e a corrida passou a fazer parte, inclusive, da forma como ele sistematizou a carreira enquanto escritor. As metas que ele foi estabelecendo, a questão de conseguir parar de pensar nos problemas do dia a dia e concentrar exclusivamente no corpo, né, na questão física. Eu estava bastante afim de ler esse livro, já comentei para vocês em outros vídeos aqui do canal. É um livro que para mim funcionou muito bem, no aspecto de que eu também estou passando por esse momento de tentar dar um pouco mais de cuidado comigo, no aspecto, sempre fui uma pessoa ativa fisicamente e tudo mais, mas passei por um problema de saúde e vi que, e nesse período que eu passei por esse problema, eu estava sedentário, não estava praticando nenhum tipo de atividade física, em decorrência da pandemia. Foram 2 anos bastante complicados. Então dialogou muito com a minha experiência de tentar melhorar a mim mesmo enquanto pessoa que tem uma preocupação em ter uma qualidade de vida maior, um tempo de vida mais extenso, né? Cuidar de mim para que eu possa viver um pouco mais, para que eu possa daqui a 10, 20, 30 anos ainda estar aqui, estar presente, e estar presente com saúde para poder estar com meu filho, cuidar dele e aproveitar esses períodos efêmeros que é a nossa existência, mas que podem sim ser muito bons e que depende muito da gente, da forma como a gente encara todas as questões que vão se apresentando na nossa vida, né? Não é fácil para ninguém. A literatura é de fato um aprendizado para nós, porque ela tem esses pequenos momentos de reflexão a partir de um autor japonês, que eu nem tenho tanto contato assim com suas obras. Antes desse livro eu só havia lido Sono, quero ler outros livros dele, mas que mesmo numa realidade completamente diferente da minha, ele me deu a pensar muitas coisas interessantes. E eu quero dividir com vocês também aqui outras 2 questões. A primeira é que ele cita algumas obras literárias também, como O Grande Gatsby. Ele fala da literatura de modo geral, do processo da escrita, mas o que ele fala principalmente é da atividade física. Primeiro enquanto corredor, depois enquanto atleta de triatlo, que ele, no decorrer da vida dele, foi migrando então para novos desafios. Mas ele traz reflexões que nos servem e muito assim para o nosso dia a dia, para a forma como nós visualizamos as nossas situações, como eu vinha dizendo para vocês, e por isso que ele consegue nos colocar dentro dessa narrativa. Então ele fala assim a certa altura: mas na vida real as coisas não funcionam assim tão tranquilamente. Em determinados pontos de nossas vidas, quando precisamos realmente de uma solução elegante, a pessoa que bate à nossa porta é, com muito mais frequência, portadora de más notícias. Nem sempre é o caso, mas por experiência eu diria que as notícias ruins superam de longe as de outro tipo. O mensageiro leva a mão ao boné e nos olha constrangido, mas isso não melhora em nada o conteúdo da mensagem. Não é culpa do mensageiro. Não adianta apontar para ele, não adianta agarrá-lo pelo colarinho, sacudi-lo. O mensageiro apenas está fazendo zelosamente o trabalho que seu chefe designou para ele. E o chefe? Ninguém mais, ninguém menos que nossa velha amiga, a realidade. Então é um livro que trabalha bastante essa questão factual da realidade, essa questão importante de algo que na literatura do Haruki Murakami, que eu já percebi pela minha primeira experiência com o Sono, é justamente o contrário, o realismo mágico, é essa mescla entre questões que estão no âmbito da fantasia e da realidade, mas não essa realidade dura, crua, que ele tenta nos expressar aqui e consegue, de uma forma bastante eficaz, nos movimentar a pensar mais
na nossa rotina, no nosso dia a dia, em como a gente se organiza para dar conta das coisas que a gente quer dar conta e o quanto a gente está cuidando ou não de nós mesmos. Se você me perguntar, esse foi um grande livro, um livro que tu não conseguia largar, maravilhoso? Não, não foi. Mas, por tudo isso que eu disse para vocês, deu para perceber que sim, foi um livro necessário, um livro importante e um livro, sim, que eu te recomendo, tá? Do que eu falo quando falo de corrida de Haruki Murakami. Estas, então, foram as minhas leituras neste mês de junho de 2022. Mais uma vez te digo aí, o que andastes lendo? É uma pergunta para que tu possas me responder e de repente deixar aí nos comentários se tiveres interesse para a gente dialogar. Tem algum desses livros que tu já leu? Algum deles tu queres ler? E vou te dizer mais, em breve estarei aqui para que a gente possa falar do que eu pretendo ler, qual a minha lista de livros que está aí apontando para o mês de julho, que serão as próximas leituras que eu farei certamente para a gente conversar aqui no canal do Sujeito Literário. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.